Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexos Católicos. Estamos reunidos. Nosso encontro é para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Especialmente hoje, iniciamos o dia com a comemoração de todos os fiéis defuntos, ou seja, quando nós rezamos pelas almas do purgatório. Hoje é dia de finados. E na nossa consagração, na nossa oração da manhã, iremos refletir sobre isso. Refletir sobre o fim da vida, refletir sobre os nossos que já foram e também sobre como devemos viver a vida tendo essa consciência. A consciência da morte, mas sobretudo a consciência e a esperança da vida eterna. Para nos ajudar, claro, sempre a palavra de Deus, mas hoje em especial com uma reflexão do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, um frei carmelitano que nós já até nos utilizamos nas suas reflexões aqui no canal, em outras ocasiões, em outros momentos. E sempre iluminados, auxiliados pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Então vamos ao que o frei nos diz no dia de hoje, no dia de finados. A liturgia de hoje realça a fé e a esperança na vida eterna, solidamente fundada na revelação. Significativo o trecho tirado do livro da Sabedoria, Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Estão as almas dos justos nas mãos de Deus, e não os toca tormento algum. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer, e ao seu trespasse foi considerado como um infortúnio, e a sua separação de nós uma derrota, mas eles gozam de paz. Então aqui vale uma pequena pausa, irmãos. O que a liturgia de hoje nos faz pensar, primeiramente, é sobre a vida eterna. A liturgia de hoje se preocupa em não só rezarmos pelas almas do purgatório, e daqui a pouco iremos falar um pouco disso, mas também de nos fazer perceber ou de nos lembrar de que a morte não tem a vitória sobre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, passando pela morte e ressurgindo, venceu-a. E assim, não só ressuscitou, mas também nos deu a graça da ressurreição. Se morrermos em Cristo,
ressuscitaremos em Cristo. Se morrermos na amizade com o Senhor, se ao longo da nossa vida nós lutamos para ter uma vida, para a vivermos ao lado do Senhor, caminhando com o Senhor, lutando para permanecer no amor de Deus, podemos também esperar que a ressurreição será uma realidade para nós. E é isso que nós rezamos. É por isso que temos a esperança para a vida eterna para nós e também é por isso que nós rezamos pelas almas dos fiéis defuntos, pelas almas do purgatório. Tanto que o Frei Gabriel, em certo momento da reflexão, ele diz o seguinte: a morte não se apresenta como destruição do homem, e sim como um trânsito, como uma passagem. Aliás, o nascimento para a verdadeira vida, a vida eterna. Então nós cremos na vida eterna e sabemos que nosso Senhor nos alcançou essa realidade, nos alcançou essa graça, a graça da vida eterna. Contudo, quando nós morremos, e se não morremos em estado de pecado mortal, é necessário que haja uma purificação. No céu há a perfeição. No céu está ali o Deus todo puro, o Deus que é a própria pureza, o Deus que é a própria perfeição, e não pode estar junto de Deus qualquer coisa impura. Eu sempre me lembro de uma água cristalina. Se a água é pura, se a água é cristalina, e adentra nessa água alguma coisa que seja turva, alguma coisa que seja barrento, ou que seja sujo, impuro, vai também sujar essa mesma água. Só que Deus é impossível de ser impuro. Deus é impossível de ser sujo. Então, para que nós nos apresentemos no céu dignamente, nós passamos por esse estágio de purificação que é o purgatório. Aqueles que chegam no purgatório não vão para o inferno. O purgatório não é uma bifurcação, o purgatório não é um trevo em que ou se vai para o inferno ou se vai para o céu. Não. No purgatório estão aquelas almas que morreram na amizade com Deus, mas que ainda precisam se purificar das penas do pecado. E passada essa purificação, elas alcançam o céu. E essas almas dependem das nossas orações, das orações de nós, da igreja militante, de nós, os fiéis que estão aqui na nossa peregrinação. Nós rezamos pelas almas do purgatório para que elas alcancem de fato a santidade, alcancem o céu o quanto antes. O céu já é garantido para elas, mas o tempo em que elas passarão no purgatório depende das nossas orações. Então por isso que nós rezamos pelas almas dos fiéis defuntos. E nós já até refletimos em algum momento aqui no canal sobre isso, sobre a união espiritual que há entre a igreja militante, que somos nós os peregrinos, a igreja triunfante, que são os santos, aqueles que já estão no céu, e a igreja padecente, que é a igreja que está ali, a igreja das almas do purgatório. Somos uma só igreja e há entre nós uma união espiritual, porque todos os que são de Cristo formam uma só igreja, irmãos, e estão unidos entre si. Só precisamos nos lembrar que é uma união espiritual, uma união espiritual. E essa união, ela alcança para nós a graça dos bens espirituais. Mas que bens são esses? O Frei aqui explica. Os santos intercedem pelos irmãos que combatem neste mundo e os encorajam com seus exemplos. Então, os santos para nós, aqueles que já alcançaram o céu, eles nos auxiliam com a sua intercessão. Eles nos ajudam a passar pelas tribulações do tempo presente. Mas mais do que isso, eles são também para nós um modelo. São para nós um exemplo. Um exemplo de que vale a pena ter a esperança no céu, de que vale a pena ter a esperança em Cristo Jesus, e um exemplo de como passar pelas mesmas tribulações. Ao mesmo tempo em que eles intercedem por nós para que nós superemos os sofrimentos, as dificuldades deste tempo e alcancemos o céu, eles são o exemplo dessa mesma vitória, da vitória que nós almejamos. Isso é a comunhão dos santos que nós professamos no ato. E aí olha que bonito que o Frei diz. É a comunhão dos santos em ato, os santos do céu, do purgatório e da terra, todos santos, se bem que em grau bastante diversos, pela graça de Cristo, que os vivifica e pela qual estão todos unidos. É uma profundidade sem tamanho, é uma riqueza sem tamanho. Nós almejamos o céu, nós desejamos a santidade. As almas do purgatório já têm a santidade garantida, ainda que estejam no momento de purificação, ainda que não tenham alcançado a plenitude do céu. E os santos que já vivem lá no céu, as almas que já estão no céu, já vivem plenamente essa santidade. Então aí se dá a união da igreja. Todos nós desejamos a presença de Deus.
todos nós queremos estar eternamente na presença de Deus. Repito, os santos já estão lá. As almas do purgatório, ainda que estejam passando por esse momento de purificação, também já têm garantido o céu. E nós estamos aqui, na nossa luta diária, para alcançarmos a santidade, para vivermos a perfeição de Deus. Então, a solenidade de hoje, a liturgia de hoje, nos faz ter essa consciência de que somos uma só igreja e de que desejamos o céu. Mais do que isso, a morte não tem a última palavra sobre nós. A morte não tem a última palavra sobre nós. E por que a morte não tem a última palavra sobre nós? É porque nós acreditamos na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, é porque nós acreditamos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que temos a esperança da santidade para nós, a esperança da salvação para cada um de nós, e também a esperança da salvação para os nossos entes queridos, para aqueles que já nos deixaram, para aqueles que já se foram, para aqueles que já passaram pela morte, por essa primeira morte, como diz Santo Agostinho, é a primeira morte. E da segunda morte que Deus nos livre, que é a morte eterna, que é a ida para o inferno, que Deus nos livre. Mas por essa primeira morte todos nós passaremos, mas que passemos por ela alcançando a vida. É por isso que São Paulo, ele nos diz, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 8, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Agora nós conseguimos entender. O Senhor não abandonou a sua criatura. O Senhor não abandonou os seus filhos. E nós até mesmo veremos isso um pouco mais na reflexão do dia de hoje, lá no Flores da Eucaristia à noite. Então, fique atento, que nós falaremos um pouquinho mais de que o Senhor nos acompanha, de que o Senhor, porque nos ama, está conosco o tempo todo. E é por isso que podemos rezar como São Paulo. Repito, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E somos do Senhor porque o próprio Jesus Cristo nos uniu. Não só nos uniu, nos incorporou a si. Alcançou para nós o céu. Nos colocou na comunhão com Deus. Olha que maravilha. Somos do Senhor porque o Senhor nos quis. Somos do Senhor porque Jesus Cristo, no alto da sua cruz, nos reconciliou com o Pai. Nós somos do Senhor porque somos igreja. Somos do Senhor porque Jesus Cristo insiste em fazer de nós um só corpo, uma só família, um só povo reunido, vivendo em um só Espírito. E aí o Frei ainda insiste aqui, se somos dele em vida, continuaremos tais na morte. Se somos de Deus aqui na vida, quem de fato é de Deus durante a vida, quem se entrega inteiramente a nosso Senhor, também será do Senhor depois da morte. Cristo Senhor, Cristo que é o Senhor de nossa vida, será o Senhor de nossa morte. Ele a absorverá na sua morte, transformando-a em vida eterna. O Senhor é capaz de fazer da nossa morte, através da sua própria morte, da sua morte de cruz, fazer com que a nossa morte se transforme em vida eterna, em ressurreição. Assim se realiza para os fiéis a oração sacerdotal de Jesus Cristo, que está lá em João 17:24. Pai, os que me deste, quero que, onde eu estiver, estejam eles também comigo, para verem a minha glória. Então o Senhor quer que nós estejamos com Ele a todo tempo, seja na nossa peregrinação aqui na terra, seja após a nossa passagem, após a nossa morte, vivendo eternamente com Ele no céu. Eu termino a nossa reflexão de hoje, da oração da manhã, com uma linda oração de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio faz uma oração ao Senhor pelas almas do purgatório, mas também pedindo pela sua própria vida. Santo Ambrósio reza da seguinte forma: Senhor e Deus, não podemos desejar para os outros mais do que desejamos para nós mesmos. Por isso vos suplico, não me separeis depois da morte dos que tão ternamente amei na terra. Fazei, ó Senhor, vos-lo suplico, que onde eu estiver estejam comigo, a fim de que no céu possa alegrar-me com a sua presença, já que na terra fui tão depressa separado deles. Imploro-vos, ó soberano Deus, apressai-vos em acolher estes filhos diletos no seio da vida eterna. Em lugar de sua tão breve vida terrena, dai-lhes possuir a felicidade sem fim. Olha que maravilha de oração. Santo Ambrósio entende, a primeira coisa que ele entende é que nós não conseguimos pedir para os outros mais do que pedimos para nós mesmos. Ora, se nós desejamos a vida eterna para nós, se nós almejamos a salvação, devemos também almejar a salvação
para todos os nossos, inclusive e sobretudo para aqueles que já se foram. E aí Santo Ambrósio reza de forma maravilhosa, que o Senhor nosso Deus entregue, conceda às almas dos nossos entes queridos a vida eterna. Porque nós gostamos tanto deles, porque nós amamos tanto eles, que, desejando a vida eterna para nós mesmos, nós queremos os encontrar lá no céu. Nós os amamos tanto e gostamos tanto da sua companhia, que aquilo que nós desejamos para nós, nós desejamos para eles. Mais um motivo para nós rezarmos pelas almas do purgatório. É bonito, olha só. Fazei ao Senhor, vos suplico, que onde eu estiver, estejam comigo, a fim de que, no céu, possa alegrar-me com a sua presença, já que na terra fui tão depressa separado deles. Imploro-vos, ó soberano Deus, apressai-vos em acolher estes filhos diletos no seio da vida eterna, em lugar de sua tão breve vida terrena. Dai-lhes possuir a felicidade sem fim. É o que nós desejamos para nós mesmos, mas nós desejamos também para as almas do purgatório. E por isso que nós rezamos por elas. Ofereçamos, neste momento, a nossa salve rainha pelas almas do purgatório. Lembre aí do seu ente querido, daqueles que você sente falta. Lembremos-nos daqueles que já se foram. Lembremos-nos das almas mais esquecidas do purgatório, também por aquelas almas que não encontram oração aqui na terra. Há muitos que estão esquecidos no purgatório. Rezemos também essa salve rainha por eles. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querido irmão e irmã, obrigado por ter rezado conosco neste dia de finados. Lembrando que temos ainda a coroinha de Nossa Senhora da Consolação e o Flores da Eucaristia. Nós iremos refletir um pouco mais sobre o amor de Deus e como que o amor de Deus se manifesta na vida da igreja. Tá certo? Deixe aí o seu joinha, o seu curtir, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas rezem conosco, mas sobretudo para que mais pessoas tenham esperança na vida eterna. Também façam orações pelas almas do purgatório. Eu espero por você. Até logo mais aqui no canal, se Deus quiser.